Num certo sentido, a maior parte das buscas humanas é bem-sucedida. Parece que sempre encontramos aquilo que buscamos. O objetivo de nossas expectativas parece ter estado sempre lá, esperando para ser descoberto. Desde a infância, algumas pessoas parecem destinadas às desilusões. Naturalmente, é só isso que encontram, e em abundância. A vida se torna um cenário de desilusões e sonhos desfeitos. Seus heróis parecem ter os pés de barro e desmoronam. O que é para sair errado, sai errado sempre. Depois de perambular por todos os caminhos da vida, encontram-se num beco sem saída. Outros, no entanto, parecem guiados por uma bússola diferente, percorrendo caminhos mais acertados. O cenário é belo e as pessoas que encontram são afáveis. Parecem estar cercados de bondade e boa sorte. Dias sombrios surgem ocasionalmente, mas no final tudo parece dar certo. Sabemos por experiência própria o que o Senhor Deus quis dizer quando olhou para sua criação e disse: Está tudo muito bom. Meu nome é Clayton, eu sou coordenador e terapeuta. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Clayton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E eu venho hoje aqui abordar com vocês o assunto dessa série de vídeos que nós estamos gravando aí. Hoje a gente vai falar da prática 6. Precisamos aprender a ser bons descobridores. Mas vamos lá, primeiro a gente tem que entender qual é o denominador comum da felicidade. Recentemente fizeram uma pesquisa com mais de 100 pessoas, né, e de lugares diferentes, né, pesquisaram onde moraram, como foi a infância, o que fizeram para chegar a esse nível de felicidade, de prosperidade, que o conceito de prosperidade é a gente viver bem com aquilo que a gente tem, né? Esse é o conceito principal, né, de prosperidade. Então estudaram a vida das pessoas todas, né, fizeram uma anamnese e jogaram num computador. E não chegaram a um denominador comum. A única coisa que essas pessoas tinham em comum era que todos eram bons descobridores, ou seja, não tinham medo do novo. Porque a grande maioria das pessoas tem medo daquilo que é novo, de encarar novas experiências, novos desafios, novas situações da vida. Então, para a gente entender, o denominador comum da felicidade é ser um bom descobridor. Mas o que é ser um bom descobridor? Bom, eu posso falar um pouco da minha experiência, né? Quando jovem, quando eu estava na adicção ativa, que eu descobri o caminho do álcool e das drogas, eu achava que aquilo era bom. Eu achava que aquilo era o ápice da minha vida e que eu ia viver o resto da minha vida daquela forma. Até um dia que eu entendi que droga não é bom, droga é ruim. A droga, ela te traz sensações, né, de prazer. Porque o ser humano, principalmente o drogadicto, ele tem essa concepção de ligar droga a prazer, né? Só que é um prazer momentâneo, um prazer ilusório. Até que eu descobri que a droga era ruim, que não fazia bem para minha saúde, não fazia bem para a saúde de todos aqueles que me rodeavam e encontrei uma nova maneira de viver. Foi fácil? Não, foi muito difícil. Foi um caminho árduo, um caminho tortuoso, um caminho de libertação e restauração. Mas isso me fez me tornar um bom descobridor, porque hoje eu consigo descobrir coisas novas todos os dias. Da mesma forma que eu descobri, né, uma nova maneira de viver sem as substâncias psicoativas, né, hoje abre um leque para eu descobrir algo novo todo dia. Porque quando o indivíduo ele está, né, na adicção ativa, ele vive para usar e usa para viver. Ele não enxerga mais nada além daquilo ali. Então, o denominador comum da felicidade é ser um bom descobridor. E a definição de bom descobridor, né, é a pessoa que procura encontrar
pontos positivos em todas as situações da sua vida, que sejam elas boas ou ruins, né? Eu aprendi muito, né, igual eu falei para vocês na adicção ativa, daquilo que eu achava que era bom, só que era ruim. E através disso eu consegui enxergar um ponto positivo em tudo isso hoje, que foi necessário eu chegar ao fundo do poço para que hoje eu pudesse valorizar a essa oportunidade ao qual eu tenho todos os dias de descobrir coisas novas, de aprender coisas novas, de ter a mente aberta, que é um dos preceitos do tripé da recuperação, que é boa vontade, honestidade e mente aberta. Então, a partir do momento que eu tenho a minha mente aberta, isso me dá a oportunidade de eu ser um bom descobridor. Às vezes a gente vê tantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor que a gente começa a pensar que o mundo é uma coisa ruim, é um lugar ruim de se viver, né? Muita gente fica, volta logo, Senhor, e acaba com tudo isso. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que aprender a desfrutar disso e aprender coisas novas. Vocês viram no início do vídeo, né, que eu coloquei uma mensagem e coloquei a foto do mundo. Olhe o tamanho do mundo. Só que às vezes nós ficamos presos dentro das nossas caixinhas em forma de coração e esquecemos que tem todo um mundo que a gente pode conhecer, que a gente pode descobrir, que a gente pode conhecer. Então, a definição do bom descobridor é aquele que consegue encontrar pontos positivos em todas as circunstâncias da vida. Então, meu querido, minha querida, se você está vivendo por uma situação, está passando por um momento ruim, aprenda com isso. Eu já ouvi uma vez, né, de um grande sábio que durante a prova o professor fica em silêncio. Então nós devemos tirar algo de positivo dentro de situações negativas. Esse é o conceito, essa é a definição de um bom descobridor. E o principal às vezes a gente olha para as pessoas e a gente não consegue enxergá-las verdadeiramente como elas são. E um bom descobridor é aquele que consegue buscar pontos positivos nele mesmo. Às vezes a gente tem essa concepção errada que a gente é falho, que a gente é pecador. Eu concordo, mas nós temos as nossas qualidades, nós temos os nossos pontos fortes. Então eu tenho que ter essa mente aberta, né? Claro que sem envaidecer, sem inflar o egocentrismo, de encontrar pontos positivos dentro de mim. Então eu venho te convidar agora neste momento a pensar, pegar um caderno, né, pegar uma caneta, um lápis e anotar quais são os seus pontos positivos. A minha pastora, né, ela diz que Deus é bom, o diabo é ruim e nós é tudo mais ou menos. Mas é dentro desse mais ou menos que você vai encontrar os seus pontos positivos. Então comece a anotar os pontos positivos que você tem, porque você é uma pessoa única no meio a um processo de crescimento, de expansão. E você não pode se conformar, né, com o que as pessoas falam de você. Porque existem 3 visões. Primeira, como Deus nos vê. Segunda, como nós nos vemos. E terceira, como o mundo nos vê. Às vezes a gente se deixa ser influenciado, né, pelo que a gente vê em mídias, né, a gente vê aquele padrão de beleza e fala, nossa, se eu não for daquele jeito, eu não sou aceitável para a sociedade. Então pare de olhar para o que está fora e comece a olhar para o que está dentro. A gente tem que ter essa inteligência, né? Essa mente ativa de começar a enxergar os pontos positivos que você tem. Eu tenho certeza disso. Até o pior dos seres humanos, ele é bom em alguma coisa. Você pega um serial killer, né? Eu estou levando ao extremo para vocês entenderem. O que ele é bom? Ele é bom em matar. Infelizmente, né? É algo ruim, mas ele é bom naquilo que ele faz. Então você que é uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que está buscando crescer como ser humano, em expandir, você tem que começar a encontrar os seus pontos positivos. É claro que sem deixar o egocentrismo inflar.
Não é porque eu sou bom em alguma coisa que eu tenho que me achar melhor do que os outros. Não, eu sou bom naquilo e pronto. Posso melhorar? Muito, porque a vida, essa estrada ao qual nós percorremos, é uma eterna aprendizagem. Então comece a encontrar os seus pontos positivos. E um bom descobridor, ele também consegue encontrar pontos positivos nos outros. Às vezes a gente olha para as pessoas, a gente não enxerga verdadeiramente como elas são. Então comece a olhar para as pessoas não com um olhar de condenação, né, mas com um olhar de amor. Um olhar não analítico, não julgativo, mas um olhar de uma pessoa que se coloca no lugar da outra. A gente tem que começar a praticar algo chamado empatia. Porque às vezes nós temos medo de elogiar as pessoas, a gente tem medo de abraçar as pessoas, a gente tem medo que as pessoas não entendam isso. A CT ao qual eu trabalho, sempre que eu tenho a oportunidade, eu abraço, né? Eu teço um elogio para a pessoa, porque às vezes as pessoas elas vêm tão destruídas da rua, né? E elas recebem tantos nomes que elas esquecem da própria identidade. Então a gente tem que começar a enxergar pontos positivos, né, nessas pessoas, nas pessoas que nos rodeiam. Nossa, mas fulano é chato demais, não, mas Bertrano só fica testando a minha paciência. Mas se coloque no lugar dela. Comece a enxergar as situações no olhar dela. Que a partir daí você vai começar a encontrar os pontos positivos que existem dentro daquela pessoa. E o principal, um bom descobridor, ele consegue encontrar pontos positivos em todas as circunstâncias da vida. Às vezes eu fico vendo, né, algumas manchetes, né, que seja TV, internet, enfim, vários veículos de comunicação, e eu falo, cara, mas é só coisa ruim. A grande maioria das notícias você pega, 80% é ruim, mas aí um dia eu entendi. O que vem de notícia, o que chama a atenção, infelizmente, para a grande maioria do ser humano, é o que acontece de ruim. Infelizmente. Isso me levou a pensar que o maior de todos os descobridores que já existiram e que existem é Deus. Quando Hashem ele enviou seu filho para cá, o mundo estava em colapso. Né? O maior esporte, o esporte mais exaltado naquela época não era o futebol, era a luta entre gladiadores. E lembrando que a grande maioria daquelas pessoas estavam vivendo naquela época ali, lá em Israel, naquele país ao qual o Senhor Yeshua, ele andou, ele caminhou, enfim, né, onde ele viveu, era escrava. Eles estavam vivendo sob o jugo de outra nação. E naquela hora que os gladiadores estavam ali debatendo e tal, na hora que um caía, e as pessoas viram que aquela pessoa estava pronta para ser morta, se ele fosse uma pessoa que fosse um bom gladiador, que os divertissem, que os entretessem, eles ficavam com o polegar assim e com moedas ou joias na outra mão, né? Então se eles fizessem assim, né, o joia, que é para cima, que é não mate, era assim, não mate ele, porque ele é um bom gladiador, ele nos entretém. Agora, se eles fizessem assim, eles falavam, ó, o dinheiro está aqui, né, mata ele, porque ele não é uma pessoa atrativa. E tem uma palavra no livro de João, capítulo 3, verso 16, que eu vou ler para vocês aqui. Diz o seguinte: Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho a este mundo, a fim de que todos aqueles que creem nele não morressem, mas tivessem vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar ou condenar, mas para amar. A vinda de Jesus a este mundo foi um supremo ato de um bom descobridor. O mundo que Deus achou muito bom durante a criação era, apesar de todas as suas misérias, ainda muito bom. No âmago
de cada coração humano está Deus, que reconhece todos os dons e os talentos que lá permanecem escondidos. E nós, que somos feitos à sua imagem e semelhança, compartilhamos de sua felicidade na medida em que nos tornamos bons descobridores. Ou seja, o maior de todos os descobridores foi Hashem, é Hashem, porque ele descobre algo novo todo dia. E todo dia ele te dá um talento, ele te dá um dom, mas só a partir do momento que você busca. Porque eu quero aprender a tocar violão, mas eu tenho preguiça de ir lá e pegar violão. Eu quero estudar a Torá, eu quero aprender hebraico, mas eu tenho preguiça de estudar. Eu quero conhecer mais a Bíblia, mas eu estou com preguiça. Eu quero ser um advogado, mas eu não gosto de estudar. Nossa, eu quero que a minha casa fique um brinco, mas eu tenho preguiça de pegar a vassoura, um pano, um rodo, né, e varrer e limpar. Então, queridos, saia da sua zona de conforto. Né? A gente estudou no último vídeo sobre isso, que nós precisamos nos expandir saindo de nossas zonas de conforto. E saia para descobrir algo novo. Saia, porque o mundo é muito grande. O mundo é muito grande. Vamos começar pelo teu bairro. O teu bairro é muito grande. Eu tenho certeza que você não conhece todas as pessoas que moram ali. Eu tenho certeza que você não conhece todos os ambientes saudáveis que existem ali naquele lugar. Então, busque descobrir algo novo todo dia. Pois aquele que é um bom descobridor, esse sim, ele encontra a verdadeira felicidade. Amém? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, tá? Não deixa de se inscrever no canal Ideia de Terapeuta. Chegamos aí a 210 inscritos. Obrigado, pessoal, que a Hashem possa abençoar vocês, né? E vamos subindo, vamos divulgar essa mensagem de felicidade para as pessoas, porque infelizmente a grande maioria hoje, né, não busca mais a felicidade. As pessoas estão acomodadas. Então, leve para essa pessoa essa mensagem, né? Começando lá da prática 1, que nós precisamos nos aceitar como somos, até essa que nós estamos estudando hoje, que é precisamos aprender a ser bons descobridores. E lembrando, tudo que é bom é gostoso, mas nem tudo que é gostoso é bom. Que o Eterno possa abençoar a tua vida. Shalom, shalom, tamo junto.